dentro dessas questões, a, a própria Torá ela foi ficando muito abaixo do nível que ela foi feita, justamente por causa dessa questão ligada ao ego. Então, nossos sábios, eu até vou começar a aula aqui antes da nomenclatura, explicando para vocês, para os alunos mais novos, sobre essa questão da Torá, né? Essa questão, por que aconteceu isso? Imagine que a Torá é o livro que contém os segredos do universo e que esses segredos eles desembocaram para a mente dos cabalistas através da manifestação das letras hebraicas. Então, você não tem como estudar a Torá, entender a Torá sem as letras hebraicas. Sendo que as próprias letras hebraicas, elas também decaíram, como a gente vai ver agora, mas de certa forma, essas mesmas letras hebraicas, elas são potes de consciência divina, ou seja, são um sistema onde se mantém muitos e muitos anjos, cada letra, e muitos mundos espirituais. Captar essa energia, botar, vamos colocar assim, nessa onda de rádio, captar esse mundo espiritual, ele é complexo. Quando nós vamos no livro de Shayahu, que é Isaías, ele fala assim: Hashem, o Senhor é um Deus difícil de encontrar. A gente tem ali um maior profeta da Torá, que trouxe mais, né, palavras do Eterno para esse mundo. O seu livro tem 66 capítulos. Uma forma exemplar de saber que uma pessoa está escrevendo a Torá é quando ela simplesmente escreveu a Torá sem ficar organizando o que seria gematricamente correto, mas a própria escrita da pessoa, dentro de um linguajar especial da Torá, ela já sai numa gematria correta, é inexplicável. Então aquela gematria sai correta e vai bater com outras coisas que vão acontecer durante a questão da escrita dessa Torá. E, enfim, com isso, a pessoa tem então que a Torá ela chega para todos, mas a mesma espiritualidade que chega para todos vai estar numa conotação de recepção ou doação, ou no nível espiritual ou no outro, e assim tem toda a espiritualidade no nosso mundo. A raiz é uma só, então é lógico que se eu for em qualquer religião desse plano, vão ter fragmentos de Torá, que vão estar distorcidos justamente por conta da forma de entendimento que se tem ali. Essa forma de entendimento baseia-se em doação ou recepção. Então é sempre assim. Enquanto a Torá ela descreve essa linguagem que vai ser diferente das outras linguagens, exemplo, eu vi uma luz, então eu escrevo eu vi uma luz, enfim, etc, etc, e conto uma história que não tem letras hebraicas, ela não tem uma conotação dentro de um pensamento divino, onde não há um erro sequer, não existe erro, porque ela vai fechar um conjunto de ideias que não podem ser antagônicos entre si. Antagônicos, quando a gente fala, a gente não está falando das outras religiões, nem da percepção humana, a gente está falando de uma questão muito elevada e que está fora do nível daqueles que estão no nível de recepção. Eles nunca vão entender essa Torá. O próprio Zohar, como eu já citei algumas vezes, fala que entender essa Torá de uma forma literal levará a pessoa à condenação. Então é repetido lá no Zohar, um dos nossos sábios falam os 3 ais. Ele fala ai, mais uma vez ele põe uma vírgula, ai, e mais uma vez ai daqueles que levam essa Torá literalmente.
Isso, se ele fala isso, é porque realmente essas almas já estão condenadas. Então, tão sério e tão absurdo é esse conceito de entendimento da Torá, haja vista que toda a questão da vida em si é entender essa Torá. É um mapa para a alma. E se você não tem um mapa correto, logo a questão conceitual, interna, espiritual, ela vai ser totalmente é, desalinhada e também desregrada quanto à verdade dessa Torá. O que faz com que muitas das pessoas viajem por aquela senda da questão de que eu entendi assim, era dessa forma, e não haverá essa, do outro lado, esse tipo de interpretação. Porque a mensagem que foi dada pelo divino é uma só, a escada é uma só, no sentido Torá, né? Existem outras escadas, outras percepções, outras estações de rádios que as pessoas podem sintonizar à vontade. E isso não significa que ao sintonizar essa rádio, a pessoa não vai deixar de receber partes da divindade. É lógico que a gente sabe disso, e a gente sabe também que partes dessa divindade, que é o que alimenta todo o nosso globo, todos os mundos espirituais, inclusive os mundos negativos, não significa que isso está correto. A recepção não está sendo correta. E a gente vai entender essas questões justamente através da linguagem dos ramos. Ou seja, eu pegar a Torá e ancorá-la dentro de acontecimentos no nosso mundo, ainda que foi assim que a Shem quis, justamente por causa do sistema egocêntrico, que nós conhecemos, chamamos de Edom. Edom é o nosso mundo vermelho, e enfim. Então o Eterno, ele faz todo um sistema espiritual, e dentro desse sistema espiritual ele ancora as letras hebraicas. Essas letras hebraicas, elas foram dadas para que o homem pudesse ter uma conexão com o divino. Enquanto o divino desemboca lá de cima para o nosso mundo, nós fazemos o caminho contrário. Nós subimos daqui para nos encontrarmos com a divindade acima. Então é usado no natural uma metáfora sobre um homem chamado Moshe. E quando lemos o nome ao contrário é Hashem. E aí vai se descobrir que a Torá ela não foi escrita por Moshe, mas por 600.000 almas cabalistas. Dentro dessa conotação, nós temos aqui a questão de que houve uma entrega honesta do Eterno, ou seja, a primeira tábua que houve ali, ela era uma tábua honesta, totalmente divina e totalmente escrita aqui no alfabeto de Metatron. A primeira tábua, ela tinha todas as conexões que aconteceriam dentro de um sistema mais exato na alma do ser humano. Então, naquele momento que Moshe sobe, todo o acontecimento está junto, eles erram o cálculo, está no dia 48, mais ou menos isso, e aí eles acham que Moshe não voltou com a Torá, e eles acabam então elegendo um novo líder, ou seja, eles fazem um bezerro de ouro, existe toda uma conotação disso, e a ideia do bezerro de ouro ela está logo ligada à questão do ouro dentro da Torá, que tem a ver com rigor. Então, rigor é representado pelo ouro, que é a palavra zahav, e temos também a prata, que representa a misericórdia. O ouro em si já era a personificação daquele sistema que estava vindo ali. E logo depois eles vêm com a questão de um bezerro de ouro. O bezerro ele leva aquela questão do próprio nível de alimentação.
desse ser, que é muito rígido por conta da alimentação que é muito fraca de nutrientes, e também é uma nutrição é, bem, bem rígida, bem difícil digestão. Então o boi ele precisa de 4 estômagos. Então por isso ele tem que viver o dia todo olhando para o chão. Um boi ele não olha, não é, para outro local, ele olha à frente, etc., se algo chama a atenção dele, mas na verdade ele passa o dia todo tendo que se alimentar. Então ele fica ali o dia todo se alimentando. Então a ideia é essa. E num certo aspecto. E a Torá vai ser muito ampla nessa explicação do boi, da vaca e etc. Tem toda uma construção dentro disso. Então eles fazem esse sistema, e o próprio Eterno fala para Moshe que existe uma idolatria no acampamento, e fala para Moshe: ó, o povo que você trouxe está em idolatria. Veja, não era o povo que o Eterno tinha tirado de lá, mas era um povo, uma mistura, o que nós chamamos de Erev Rav. Então o Moshe desce, ele quebra as tábuas para que quebrasse-se o contrato. Se o contrato continuasse de pé, o povo todo pereceria. Então ele quebra as tábuas, essas primeiras tábuas. Então isso significa que o povo não seria destruído, não seria destruído. E as 600 mil letras, que são correspondentes a 600 mil almas, que são correspondentes a 6 mil anos para retificação, elas então diminuem no seu quantitativo. Então a gente vai ficar com 308 mil letras, de 600 mil, a gente vai ter uma diminuição de 308 mil e mais um quantitativo. Com isso, a Torá ela já não era mais aquilo que ela foi entregue no início, uma Torá perfeita e exata. E ela, na verdade, mesmo não sendo perfeita e exata quando era no início, ela continuava perfeita e exata para aqueles que conseguissem extrair agora esses segredos que tinham dentro da própria Torá. Ou seja, ela se escondeu dessas 600 mil letras, 200 e poucas mil letras, elas se esconderam atrás das outras letras. E aí nós agora tivemos que descodificar essa Torá. E quem viria para descodificar essa Torá, senão os nossos sábios? Então todos os sábios que existiam dentro da Torá, eles acabaram nascendo em datas específicas, todos eles, e para trazer sempre uma explicação da Torá para o povo. Então a própria ideia de Mashiach é essa, que Mashiach ele vem para ensinar essa Torá. E como a gente sabe que o próprio Ari, ele é um Mashiach não no conceito que as pessoas imaginam, e a gente deve deixar isso muito claro, porque a Torá ela tem as suas explicações, mas uma questão não pode atravessar a outra. Então existem regras para estudo de Torá, as regras de Hillel e muitas outras regras que já existiam dentro da Torá e que não pode sentenciar o estudo da Torá a divagação mental que as pessoas possam ter em relação à Torá. Ou seja, aquilo que elas chegam à sua conclusão mediante essa Torá. Então existem regras. E é importante também entender essas regras. Dentro dessas regras, como a gente já citou, vão ter 32 caminhos de Torá, que são absolutamente ancorados dentro da Torá, na letra Beit, que inicia a Torá, que é 2, com a letra Lamed de Israel, que termina a Torá. Como são essas duas palavras que estão aqui.
Em Harvard vão ter lá mais de 70 formas de gematria, mas essas gematrias elas não são aceitas pela Torá justamente por esse ancoramento que existe no próprio, na primeira letra e na última letra da Torá. Isso significa então que nós ficamos dentro daquilo que nossos sábios ensinaram, e esses sábios não eram pessoas que não estavam codificadas na Torá, eles estavam codificados na Torá e tinham todo um trabalho especial para fazer dentro da Torá. Esse trabalho que eles fizeram, ele não estava ligado ao emocionalismo. Pelo contrário, alguns falavam que o emocionalismo atrapalha a construção de uma conexão com o divino, haja vista que você fica preso a um sistema emocional para falar com a Shem, e toda vez você tem que se emocionar para achar que você está conseguindo um contato com a Shem. E na verdade, às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Então, voltando aqui ao aspecto, é que se essa letra tinha 600 mil letras, toda essa construção é feita através dos nossos sábios, mas eles tinham que tirar isso de dentro da Torá, de uma forma que fosse inquestionável. E a forma que eles interpretam e os próprios níveis superiores através dos sábios, não é? O que nós chamamos de tzadikim, esses fragmentos de alma que trazem para nós esse entendimento, vão passando de cadeia a cadeia, ou seja, muitas vezes não tinha, o próprio Arizal não tinha uma explicação para um determinado assunto dentro da Torá, então Elias vinha, falava com ele, Shimon Bar Yochai não tinha uma explicação, Moshe vinha, falava com ele, e assim sucessivamente, passando sempre esse ensinamento, enquanto havia uma disparidade muito grande em relação a esses ensinamentos com outros ensinamentos que surgiam exatamente misturando essas letras, ou seja, mudando a forma das letras, sempre buscando trazer a filosofia e outros argumentos para dentro dessa Torá, porque nunca foi interessante para a Torá isso. A Torá ela já era um livro completo e ela não precisava de uma lente de outro povo ou até mesmo de pessoas que traziam algo antagônico à própria Torá. Isso significava que aquela pessoa, se ela tivesse uma abertura intelectual maior, uma cultura maior, ela podia influenciar outras pessoas a entender essa Torá de forma diferente do que ela é. E hoje, infelizmente, o que nós temos mais aí no mundo é as pessoas tentando ensinar essa Torá de uma forma totalmente diferente do que ela é. Por isso, voltar a entender esses conceitos é super importante, porque se a gente volta lá para o que o Zohar diz dos três ais, isso significa a salvação da alma da pessoa. E nós devemos aqui entender isso, a salvação da alma da pessoa. Isso também traz para nós uma grande responsabilidade, entender que o estudo da Kabbalah não é um estudo como qualquer outro estudo, mas é um estudo que é salientado pelo Zohar várias e várias vezes sobre a importância do estudo da Torá de uma forma adequada e que isso, somente isso, vai conseguir fazer com que a alma seja salva. Olha a responsabilidade de se estudar a Kabbalah. E isso separa também a Kabbalah daqueles vícios que nós temos justamente por certas palestras religiosas e até mesmo da Torá que venham a massagear o ego do ser humano ou fazê-lo acreditar em algo que é meramente uma fantasia. Porque se algo é real dentro daquilo que se fala, então isso tinha que servir para todo mundo. Por exemplo, tenha fé e você vai ser curado. Então,
Quantas pessoas nós vemos ter fé e nunca foram curadas? Então, o erro nesse fator e nessa frase ancorada não é do ser humano, é da frase que sentencia o ser humano a acreditar nisso. Então, não é assim que a Torá funciona. Até porque muitos dos nossos sábios foram doentes, foram pobres, mas eles tinham um entendimento que valia muito mais do que o dinheiro e tudo que esse mundo podia oferecer para eles. Muito bem. Então, quando a gente afirma, e os nossos sábios afirmam sobre a questão das 600 mil letras na Torá, eles vão usar essas duas palavras. A palavra inicial da Torá, Bereshit, e a palavra Israel. Então, quando nós pegamos essas duas palavras, elas vão formar um acrônimo. E esse acrônimo é o que está aqui embaixo, ó. Veja, o Yud aqui, ó, da palavra, onde forma a palavra Ish, o Yud, ó, a palavra Ish. A palavra Yud aqui de Bereshit, ó, está numa cor diferente, também forma a palavra Ish. Então aqui na palavra Israel, a gente tem o Yud, e aí aqui também nós temos o Yud, e vai formar a palavra Ish. A palavra Ish, Yud, Shin, que tem gematria 310, e que também vai salientar um dos livros de explicação dos nossos sábios. Isso está lá na nossa aula Quem é Mashiach. Então está aqui, ó, Ish 310, que vai ser a palavra A. Depois nós temos o Shin aqui em Israel e o Shin aqui em Bereshit, Shishim, tá vendo? 60. Depois nós vamos ter a letra Aleph aqui e a letra Aleph também em Bereshit. E aí a gente vai ter a palavra Ot, que é 10 mil. Depois nós vamos ter o Reish aqui em Israel e também aqui na palavra Bereshit. E aí a gente vai ter aqui Rivua, letras. Depois nós vamos ter a palavra Beit, nesse caso aqui no Bereshit, não é? E aqui vai significar na. E aqui a letra Lamed vai também estar aqui embaixo na palavra. No caso dessa primeira palavra, então, ó, Ishiá, 60 vezes 10 mil, Ot, letras na Torá. Eu falei palavras, 600 mil palavras, eu errei, letras, são letras. Cada uma dessas palavras, dessas letras, elas vão formar um acrônimo. Esses acrônimos, eles vão estar aqui embaixo, salientado. A gente parou aqui na letra Ot. Então, veja, nós já salientamos todas as letras. Então, ó, A, Xixim, 60, Ot 10 mil, 60 vezes 10 mil, a gente tem a conta aqui, ó, 60 vezes 10 mil, 600 mil, Rivoa, letras, Beit, na Torá. Então a letra Lamed também vai estar descrita aqui embaixo. Então existem 600 mil letras, letorá. Então essa primeira letra, essa primeira palavra que inicia a Torá, e essa última palavra da Torá, ela começa com Bereshit e termina com Israel, elas significam e mostram para a gente que existem 600 mil letras na Torá, que são exatamente as 600 mil almas que receberam a Torá. Essas 600 mil almas, né, diz aqui no Êxodo 12, 37, assim viajaram os filhos de Israel de Ramsés a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Muito bem. E as mulheres, né? Só que dentro do sistema da Torá, um homem e uma mulher significam uma alma só. Então veja, deu para vocês entenderem bem? Para a gente continuar? Senão eu repito tudo de novo, sem problema nenhum. Não, tá, compreendi perfeito. Ok. Muito bem.
Quando nós pegamos a Torá, então, se tem 600 mil letras e cada letra representa um ser humano, então isso significa que a Torá é o próprio ser humano e a própria alma do ser humano, agora que se tornou plural. O ser humano, ele habitou a Terra e a alma se dividiu dentro de vários Cris, e esses Cris tiveram é, exatamente uma configuração cultural para o seu corpo. A alma, ela fica cativa àqueles dogmas e ela fica cativa àquilo que ela foi ensinada. O que faz com que nós estejamos ancorados culturalmente àquilo que é certo e errado. Tanto é que se nos colocassem em outra cultura, nós logo nos sentiríamos mal por causa daquela cultura ser bem diferente. Isso vai abranger a alimentação, a forma de que as pessoas elas têm uma visão do divino, etc, etc. A Cabala ela pula por cima disso tudo, porque ela traz essas explicações. Veja só então. Voltando à nossa aula, agora que a gente entendeu isso, a gente tem agora que a Torá ela não está falando literalmente daquilo que as pessoas entendem, daquilo que as pessoas elas entendem como a realidade desse mundo. E aí, então, a gente agora vai falar de uma palavra chamada Nirahai, assim que se escreve. Na verdade, aí começa o desembocar da história da Torá. Veja, a Torá, quando ela fala de Egito, ela está falando dessa conotação aqui, ou seja, o homem aqui nesse mundo desconectado dos mundos superiores. Nesse caso, ela é o Egito, ou seja, a alma que está dentro do corpo e o corpo assumiu o controle total, os desejos do homem e tudo que ele faz é em prol dessa vida. Então, o que faz ele feliz é ele ter tudo nesse mundo. Quando ele começa a fazer e isso tudo é recepção. Quando ele faz a conexão aqui junto com esses mundos superiores, e a gente já viu, não é lógico, a gente já percebeu que essa conexão ela pode ser feita tanto acima como abaixo. O homem, ele geralmente ele se conecta acima ou ele se conecta abaixo, ou seja, a árvore do bem e do mal, que ela tem um primeiro conceito de tudo acontecer, um primeiro entendimento para que a pessoa possa compreender isso. Isso significa que ela pode se conectar abaixo ou acima. Se eu tenho uma cópia, né, do mundo de Abiá, a gente pode ver isso lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8 de Ezequiel, que existe uma imagem de ciúmes. Veja, eu posso subir e me conectar através do Zorra, só o Zorra é capaz de fazer isso, aos mundos superiores, ou eu posso me ligar aos mundos inferiores. Então essa é a realidade que pode acontecer dentro do sistema da Torá. Dentro desse sistema, eu tenho essa linguagem chamada Nerahai, que na verdade é o nome da divisão da alma. Nef, Shirua, Neshama, Hayá e Eridá. Então, aqui, não é? Nós temos aqui essa questão, ou seja, a Nef, nesse nível aqui, eu tenho então esse nível de chamar. Isso já foi salientado algumas vezes e ensinado, e a gente está repetindo tudo de novo, não é, para que as pessoas possam aprender. Logo, a gente tem um outro sistema. Vamos aqui, ó, dividindo as cores. Vamos botar aqui o azul. Eu tenho aqui a primeira letra, que é a letra Nun, que está ligada ao primeiro nível, exatamente aqui embaixo, que é a Nef. A gente depois vai estudar mais profundamente sobre isso.
Depois nós temos Urua, que é conhecido como Urua, e esse Urua vai estar no segundo nível. E vamos então avançar aqui, justamente agora com o terceiro nível. Veja, a gente já explicou várias vezes que aqui também tem uma árvore, e essa árvore também vai se dividir da mesma forma, só que com aspectos, densidades diferentes, se é se a gente pode usar a palavra densidade para alma. Então veja, então vão estar com níveis diferentes, e esses níveis aqui, até aqui eu tenho Urua, e aí agora eu vou ter a Neshama. A Neshama, ela já vai estar no nível divinar. Já é um nível totalmente diferente. Muito bem, com essa conotação, então eu entendo que esse Neranyai, né, eu falei Nerahai, não é Neranyai, ele se divide exatamente dessa forma, tá vendo? Então eu já tenho aqui esses níveis, e são níveis de alma. O gráfico, ele é apenas uma explicação, não é que é assim, é apenas uma forma de entendimento. Então aqui é uma divisão, e depois essa própria divisão vai mostrar para nós como funciona as restrições, como nós vamos aprender futuramente. Então veja, ó, aqui eu tenho essa divisão ela é uma divisão exatamente para que eu possa entender aonde eu vou chegar e como eu vou chegar dentro desses aspectos. Eu tenho uma divisão aqui, que divide de Rua, que também de Neshama, que é o nível menor nível, e aí eu vou ter Rayá, que seria mais bem representado por ser H, mas está representando aqui por H, então eu tenho Rayá, e esse Rayá ele vai estar ligado a Rohimá, que é um nível, dentro desse nível maior, essa árvore vai se dividir em vários outros aspectos, dentro desse nível maior, então a gente vai estar aqui em Rohimá. Logo que Rohimá e Binah dividem o Yud, a pontinha do Yud, só a pontinha, ela está aqui em cima, e aqui embaixo o resto do corpo está aqui em Rohimá. Então vai ser o nível de Eridá. São dois, esse Rayá e Eridá são dois níveis externos. Então veja, dentro disso, então eu compreendo que essa construção que eu tenho aqui é a construção da alma que está ligado, se a pessoa alcançar, a todos os níveis espirituais da árvore sefirótica. Esse nível espiritual, ele é salientado justamente por essa descrição dos nossos sábios. Como que os sábios conseguiram discutir isso e descrever isso? Porque eles foram até lá e chegaram a essa construção. Então, nós temos aí, não é, algo que vocês podem tirar um print para copiar depois, chamado Naranyai, que são os níveis da alma. E esse fragmentar da alma, ele se dividiu em 320 potes que se desembocaram e caíram no nosso mundo, formando tudo aquilo que nós conhecemos como vida e como níveis de alma.